esses momentos aí. O que vai se fazer, né? Não, vamos lá. Acho que já iniciou a gravação, não? Iniciou. Hoje é contigo, tá? Ah, tudo bem. Deixa eu ver aqui minha bateria aqui, como é que tá. Tá conectada, tá carregando. Então vamos nós. Acalma-te. A Deus tudo é possível. Jesus. Mateus 19, 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra, que te sustenta o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhes assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhes percebe a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço do sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te, abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso. Refugia-te em Deus. E as suas bênçãos, Senhor, nessas horas, califundem nossos corações. Que essa mensagem, acalma-te, diante do cenário da vida, inúmeras tribulações jaz a todo instante. Se não absorvermos os ensinos teu, Senhor, seremos arrastados de roldão e influenciados a tal ponto que os desequilíbrios denotarão intensamente em nós, aonde, no porvir, o Senhor nos alertou que a doença nos encontraria no caminho. E assim, ficamos agradecidos a Ti pela advertência, pelo chamamento de atenção. Rogo-te a paz para todos aqueles que estão nesse momento de sofreguidão, de aflição, de desespero e outras enfermidades morais. A educação e a instrução passam muito longe, e os hábitos moralizadores não se constituem fortaleza moral para nós. Ficamos muitos estarrecidos diante de quaisquer comentários, de qualquer situação. Por isso, Senhor, agradecemos aquelas entidades amigas e benévolas que o Senhor enviou para ser os nossos irmãos da guarda. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. E que essas vibrações produzidas por nós nesse momento, se nós estivermos na via de trabalho, que é a rua, ou dirigindo-nos ao nosso lar,
que os nossos lares, ao pensarmos nele, possam ser visitados por entidades amigas e benfeitoras. As almas sofredoras que lá estiverem sejam envolvidas com muito carinho, e todos os moradores próximos, vizinhos nossos, que sejam também as nossas vibrações influenciando-os ao melhor discernimento, pois a nossa voz ecoa no meio ambiente. Sem mais, muito obrigado por tudo. Damos por aberta a nossa reunião de estudo em teu nome. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, gente. Boa noite, Nilce. Presente Boa hoje. noite, Jorge. Boa noite, a Frane. A Frane está com o microfone fechado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Voz poderosa? Que voz poderosa? É a Anice que está falando? Nice aqui hoje presente. Boa noite. Voz poderosa, Você cara. fechou no microfone. Eu sou poderosa, Jorge. É porque você está em casa. É por isso. É isso aí, porque eu estou em casa. Não está no ônibus, é por isso. Hoje eu estava tossindo a hoje... beça para todo mundo voltar para casa. Nós hoje estamos na pergunta, Livro dos Espíritos, na pergunta 532. Certo? Certo. Vamos lá. Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Pergunta 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Uma perguntinha que Kardec faz muito interessante. Né? E a resposta também. Porque não é que nós vimos, vamos vir para a Terra, vamos reencarnar com aquele negócio traçado no 100%. Né? Há variáveis. É um campo que a gente pode trabalhar. Dentro desse campo é onde os espíritos também podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Nós sabemos, boa noite, Consuelo, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, Boa noite a todos. Kardec está falando. Boa noite. Boa noite. Está fazendo essa pergunta. A Frane, coitado, está duro, trabalhando e tal. Então, vamos ajudar ele, né? Vamos tirar todos esses males dele, que isso parece ser um mal, né? Olha só, a gente já começa aí por uma história, né? O que parece ser mal para a gente é um bem, né? Essa situação, de repente, fulano, beltrano, uma Frane, tem que passar. Então parece ser um mal. Né? Mas julgando isso como mal, né? Kardec pergunta, os espíritos podem afastar isso e dar prosperidade para a pessoa, para o Afrânio? O engraçado é que quando a gente fala em prosperidade, nunca entra em nada moral. Não é isso? Prosperidade não tem nada a ver com moral. Moral é completamente diferente. E os espíritos, né, também nos ajudam com moral. Só que aí a prosperidade aí se torna outra. Mas depende muito de nós, muito de nossa vontade. A pergunta do Kardec, a gente entende mais que é isso aí. Podemos tirar ele dessas provações, dessas expiações, alguém, né, algum encarnado, ser reencarnado, dar da prosperidade para que ele tenha uma vida melhor, mais tranquila. Essa é realmente a pergunta de Kardec. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa nessa pergunta aí? Na pergunta, né? É porque você está falando da moral aí. A questão é a educação moral, né? Porque muitos de nós ficamos atrelados à educação do lado intelectual, né? E na sociedade nós estamos mais
digamos, vamos dizer assim, as instituições, né, sociais, se o nome seria esse, eu não sei, mas vamos dizer assim, né? Vamos dizer, eu vou colocar lá, Ministério da Educação e Cultura. Pois é. Aí é isso que eu estou me referindo. Não quer dizer que eles não estão muito longe de um equívoco, mas hoje como é que é? Já se torna impermeável, penso eu, tá? Na cabeça de alguns, de alguns, não estou falando de todos, a grande maioria não, mas de alguns filósofos, de que a educação precisa de uma reforma, mas uma reforma profunda, né? E com esses caracteres, porque muitas coisas, infelizmente, têm sido modificadas de uma forma absurda, né? Uma falta de sensibilidade, porque essas pessoas não têm o senso moral, pelo menos o senso moral um pouquinho mais trabalhado, mas o foco deles é mais o imediato. Aí se permeia pelo meio ambiente e essas ideias para as pessoas que sintonizam a ela, vai ganhando corpo. E a gente fica assim, um pouquinho distante, né? Eu lembrei aqui, quando iniciou a leitura, eu vou parar até de falar, assim, se os espíritos têm o poder de afastar as pessoas dos males. Isso que nós estamos comentando, isso aí um dia vai acontecer naturalmente. Eu lembro que você comentou, não sei se foi semana passada, ou se foi quarta passada, não estou lembrando. Um caso nos livros do Chico, do Missionário da Luz. Ah, tá, lembrei. Aquele lá do Matadouro, que foi assassinado, né? Que os benfeitores, que o Alexandre, né, com uma entidade mais acima, né, afastou determinadas, né, influências até dentro da casa das pessoas, em detrimento ao merecimento da esposa. E depois ela estava lá com as dificuldades financeiras, inspirar alguém lá, alguém que eu não, né, dono de uma fábrica de costura, uma coisa assim, arrumou um emprego para ela, porque ela estava desempregada, porque o dito cujo deixou ela desamparada, né? Então, essas questões morais ficam às vezes, né? E olha, ponto. Aí, nessa lição aí do livro Missionário da Luz, fica aí, assim, bem claro, né? A moral dos instrutores, deixando claro para a gente. Quem lê e medita vai enxergar, puxa vida, pouquíssimas pessoas têm uma ótica nesse sentido. A grande maioria fica mais atrelada à vida física. Eu vou parar por aqui, senão posso atrapalhar. É isso mesmo. Lembrando também a Dona Isabel, do livro Mensageiros da Luz, né? Que vivia também com muita dificuldade, mas sempre os espíritos estavam ali ajudando ela, né? Uhum. E é engraçado que entra uma vizinha levando um bolo, né? E o marido junto, né? Desencarnado, né? Quer dizer, é uma preocupação muito grande dos espíritos, né? Quando realmente nós temos merecimento, né? A palavra é essa aí. E esse merecimento geralmente vem dessa parte moral mesmo, né? Porque a partir do momento que nós, né, nos moralizamos, nós estamos bem assim, mais próximos, né, às leis divinas. Fica mais fácil até para eles nos ajudar. Fica bem mais fácil mesmo, né? Então, essa pergunta ela tem realmente muito, muito conteúdo, né? Porque já falamos aqui no início, os males às vezes não são males, né? E os bens que às vezes a gente quer, que é o tal da prosperidade, às vezes é um mal. E aqui no meio da resposta vai falar uma coisa muito inteligente, da inteligência. É muito, muito interessante mesmo. Nós somos seres inteligentes. As dificuldades surgem. E o que é que nós devemos fazer?
sentar, ajoelhar, rezar, ou lutar contra as dificuldades, né? Ou senta e chora. Eu me lembro que eu li num das séries Momentos da Joana, não sei qual é a historinha que eu já me lembro sempre quando fala isso, do cara que atolou o carro, né? Uma barreira, ia passando um mestre com alguns discípulos, o cara ajoelhou, começou a orar, aí os discípulos, mestre, vamos ajudar? O mestre, não, deixa ele quieto lá. Ele está orando, vamos ver que o bicho vai dar. Foi embora. Passado um instante, virou outro carro atolado, e o cara empurrava o carro e falava cada palavrão que não sei, até hoje eu não conheço os palavrões, tá? Cada coisa braba que o cara falava, o mestre, vamos ajudá-lo. E o que o mestre, depois os tiram ele da toleira, ele agradece, vai embora. O discípulo, mestre, não entendemos nada. Aquele lá estava orando, o senhor não quis ajudar. Esse aí não, estava esbravejando e o senhor ajudou. E o mestre falou lindamente isso. Esse queria sair da lama. Olha só. Esse queria sair da lama. Então, a nossa luta, o nosso esforço, vai ajudar muitos espíritos a nos ajudar. Não adianta nada sentar, choramingar, reclamar, não. Nós temos que partir para a luta. Né? E o mal, vamos trabalhar com a inteligência, que não é mal, né? Nada acontece sem acaso. O Kardec é bem, né? O acaso não existe. Faz parte mesmo das nossas vidas, deste planeta, né? Tudo que acontece aqui, por um acaso, isso aqui, cair de paraquedas aqui, não devia estar aqui, nada disso. O que acontece, o que tinha que acontecer, ou nós provocamos. Não era para acontecer, mas nós provocamos. Tem um tiroteio ali fora, eu cismo de lá dar uma olhada, ver como é que é o tiroteio. Toma um tiro, não provoquei? E assim por diante. Atravessar lá na Avenida Rio Branco, agora até que tem menos trânsito, né? Presidente Vargas, sinal, né? Aberto, quase, né? Tal, vai dar para mim ir. Quantos atropelamentos já existiram assim? Da nossa imprudência. E assim por diante. Alguém mais comenta alguma coisa? Eu ia falar. Fala. Eu ia começar pelo princípio aqui, tá? Tem os espíritos o poder de afastar certas pessoas, de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade. Então vamos começar assim. Lá no princípio, quando a gente começa a estudar o espiritismo, se a gente não tiver uma orientação precisa e, assim, vamos dizer, importante que a gente já devia ter desde o princípio, que às vezes falta em algumas situações, a gente vai começar a achar já de cara que afastar dos males é não deixar acontecer nada com a gente. E, em segundo lugar, prosperidade na cabeça da gente, prosperar é se dar bem. Ou seja, dinheiro, casa, carro e tudo mais que na mentalidade materialista se encaixa perfeitamente com prosperidade. Aí entra aquele tempo que a gente fica, às vezes, perdido dentro do espiritismo, faltando um pouco de orientação para essa pegada do conhecimento profundo do espiritismo, da necessidade da moralidade, da necessidade das penas e das provas, dos males que a gente passa, das nossas aflições do presente e do passado, porque muita coisa que nos acontece também é causada por nós mesmos nesse momento, no presente, né? Então, assim, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, afastar os males e a prosperidade, porque na cabeça do material, afastar os males é livrar de tudo. E prosperidade é tudo que for material e bom, né? E assim, conforme a gente vai estudando, a gente vai aprendendo que a prosperidade, que hoje, se você me perguntar, o que você quer prosperar? Eu quero ficar boa. É isso que eu quero prosperar, eu quero ficar boa.
Se você me perguntasse isso quando eu tinha 35 anos, quando eu comecei no Espiritismo, eu ia te responder outra coisa. Entendeu? Ah, o que você quer? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Entendeu? Mas eu ainda fico assim, eu ainda vivo entre o momento da lamentação, do chororô, e o momento que eu digo, não, nada acontece por acaso, tudo está onde tem que estar, está acontecendo o que tem que acontecer. Entendeu? Não sei se é causa primária ou secundária, se é do princípio, se é do presente, mas vamos lá, entendeu? Vamos lá, vamos começar de novo. Então, a gente tem que avaliar bem na hora que a gente lê essa pergunta, deixar bem claro para as pessoas que elas precisam estudar mais, né? Se aprofundar mais no Espiritismo para conseguir chegar nesse ponto, né? Porque às vezes falta um pouco de orientação para isso em alguns grupos, né? É isso aí. Você, quando entrou no Espiritismo, ia pedir outra coisa. Eu ia pedir só para ser médium, eu queria ser. Não, eu quero ser médium, escrever livro, não Chico Queria Xavier. prosperidade mediúnica, né? Você queria Prosperidade prosperidade mediúnica. Lá com a mãozinha mediúnica. assim, ó. Bom, mas aqui, quando você falou, vamos ler a pergunta, realmente tem uma palavra aqui que a gente passou por cima. Você, sem querer, me alertou. Tá? E essa é ter os espíritos o poder. A outra coisa que também, quando eu vejo muito na rua, minha mãe faleceu, desencarnou, é a gente que fala, né? Faleceu. Essa noite eu estou passando uma situação, pedi tanto para ela. Então, muitos que acreditam no espírito, né, acham que qualquer um que, quando desencarna, tem poder. Pode modificar as coisas, ajudar. É outra coisa muito importante, né? Está dentro da pergunta aí. Os espíritos têm o poder, né? E os que têm o poder realmente não violentam o nosso livre-arbítrio, não violentam, tá, as nossas necessidades, tá? Eles nos ajudam dentro do merecimento e dentro do limite, né? Como Jesus fala, né? Nem Sobre carregar derrogam a as cruz. leis, né, Frane? Não. Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, que pegue sua cruz e carregue. O próprio Jesus não prometeu moleza para ninguém. Jesus não ficou de carregar a cruz para ninguém, não. É nossa cruz, né? Agora, comigo, o meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Opa. Então já sabe que o entendimento que eles nos dá, que o Espiritismo vem a nos auxiliar mais ainda, que é o conforto, o esclarecimento e conforto. É o fardo leve, né? E o jugo, né? Quer dizer, é isso aí, o esclarecimento, o consolo que Jesus deixou e nós não entendemos, e agora estamos aprendendo, né? É isso que vai nos aliviar. E os males, a gente passa a não gostar, passa pelo menos a trabalhar, né? Viver com eles, trabalhar com eles. Logicamente, lembrando da historinha da lama, tentando sempre sair da lama. Então, a inteligência está aí para isso. A gente realmente procurar sair do problema. Não é para a gente ficar lá só porque está lá no meu karma, é meu destino. Não, não existe isso. Existe sim um projeto reencarnatório, com muitas variáveis, a gente tem que procurar realmente o melhor para a gente. Mas o melhor para a gente, esse que é o problema, Melissa, que tu falou aí. Não é a prosperidade financeira, material. É a prosperidade moral. Esse que é o melhor para a gente. Ou seja, de um mal que a gente acha que é mal, tirar uma lição, aprender, né? É isso aí. Essa palavra, o poder, cai muito bem nessa pergunta. Tá? E realmente, e vai falar aqui na resposta indiretamente sobre isso. Vai falar aqui. Voltando a essa coisa de quando a gente começa a estudar o Espiritismo, começa a frequentar o grupo espírita, a gente cria uma ilusão, é muito interessante isso, né? Porque a gente passa por todos esses processos e vai aprendendo ao longo dos processos. A gente cria uma ilusão que o espírito desencarnado tem um poder especial porque não está mais preso ao corpo de carne.
de mudar o nosso destino, de mudar as coisas que acontecem com a nossa vida. Porque ele está do outro lado e a gente acha que ele pode mexer nas coisas que a gente não vê. Né? É muito interessante isso, essa questão do poder. Tem uns que nem conseguem nem volitar, só andam. Né? É verdade. No livro Missionário da Luz, a gente estava lendo a história do Antônio, né? Que é aquele que dá mais uma sobrevida dele desses 50 dias. A senhora pediu ao Alexandre, o Alexandre foi com a equipe, providenciou tudo, depois que o Alexandre já estava quase no final do processo lá de ajudar o Antônio, chega a mãe que pediu, lá no início pediu. Aí o Marco Aurélio ainda brincava, ó, essa aí, coitada, ficou esperando um ônibus, demorou anos passar para chegar lá. E é mais ou menos isso, tá? Não estamos desmerecendo ninguém, que pode ser qualquer um de nós isso aí, né? Mas os espíritos têm esse poder que nós imaginamos, né? Vou pedir um conselho hoje ao meu mentor, meu preto velho, meu caboclo, meu não sei o quê. Não adianta. É de acordo com o nível. Pode vir até o conselho, mas às vezes, né? Não é bom. Não é bom estar um pouquinho nível a nível, um pouquinho mais alto, um pouquinho de repente, né? Não é bom. Não é bom. O melhor é isso mesmo, é usar, né, o que o Kardec fala, né, o raciocínio, né? A lógica, o bom senso. E trabalhar em cima disso. Tem mais que está rendendo a pergunta. Estamos falando de resposta ainda. Fala. Gostaria até de pontuar duas coisas. E estava lembrando aqui da Dona Zenóbia, livro Mano Obreiro, questão do fogo purificador, uma clarividente. Depois eu procurei me informar, e essa clarividente, ela não foi médium aqui na Terra. Ela foi uma enfermeira muito devotada, dedicada, a Luciana. E então aquele burburinho que estava devido ao fogo purificador, pula um para cá, outro para lá, e assim, assim, assado, e chegaram alguns lá nos umbrais da entrada lá da mansão, né? Aí a Luciana disse assim, vamos orar, vamos fazer as nossas preces. Olha aí o homem do atoleiro lá. Aí a dona Zenobia disse assim, Luciana, eu concordo contigo, mas eu já fiz os meus atos devocionais, uma coisa assim, Devocionais, cedo, porque ela é a dirigente lá do negócio e aquela mansão lá, ela era a coordenadora por um ano, ou deve ser ainda esse ano, que vai encerrar-se, ou é o outro, eu esqueço o nome do outro, né? Que é um ano outro, depois ela vai instruir. Então, veja, como nós ainda estamos tão aquém, a essa questão. Quem tem que resolver os problemas nossos, você acabou de comentar aí. O segundo, o problema nosso, vocês talvez aceitem ou não, tudo bem, mas o nosso problema, em regra geral, principalmente em questão da religião, nós somos muito dependentes devido às questões culturais, que na verdade é essa. Nós não procuramos, eu tiro por mim, porque eu queria que tudo chegasse às minhas mãos. Eu tiro por mim há tempos atrás, né? E como eu reclamava, poxa, nada dá certo, assim, 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 eu tinha que fazer aí eu. A partir do momento quando eu comecei a fazer as coisas foram acontecendo. Sem aí eu ficar ligado em fato, pedindo isso, pedindo aquilo, assim, assim, assim. Não, as coisas foram acontecendo. A minha vida, eu fui para o táxi. O táxi chegou nas minhas mãos. Eu agradeço muito ao senhor por nome de Elisiário Teixeira. Ele me deu o táxi praticamente. Porque na época, comprar um táxi era dinheiro à vista. Ele, não, paga como você puder. Por uma atitude de caráter, porque eu sempre fui o responsável. Né? Lá para Campo Grande, que ele pediu, eu quero comprar um carro para o meu enteado aí, para isso, assim, 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 assado.
Quando chegou em Campo Grande, ele falou assim, poxa, aí dá um jeitinho que eu te dou um qualquer na mão aí. Eu falei assim, tá maluco, rapaz? Eu falei, aí no final, ele perguntou no táxi de volta, vem cá, por que você... Não, foi eu que levei com o táxi, que eu estava em casa no domingo. Aí eu disse, não, o que ele queria era uma xaropada, jogar um carro podre na mão do garoto aí, e depois você ia ficar no meu calo. Não, não quero. Pelo amor de Deus, não quero isso. Você sabe que eu conquistei esse... Ele era médico. Eu conquistei por esse ato. Ele comprou o carro para o garoto, o ouro na época não estava dando, o garoto era Ourives, saiu, puf. Ele voltou para o Ourives, ele não sabia o que fazer com o carro, que o garoto não ia mais buscar ele, ficou lá enraivecido e me vendeu o carro da forma módica. A outra, aqui no Mário Creif. Eu conheci o doutor Mário Creif, ele pediu só para colocá-lo, para fazer higiene na fisiológica, num vaso sanitário, sentado, para dar uma voltinha com ele. Eu perguntei, doutor Creif, eu gostaria de trabalhar mais com canceroso, para me especializar um pouquinho mais. Poxa, é possível o senhor arrumar uma cartinha aí para ver se a gente consegue me encaixar? Quando ela falou, ele chamava Gessi, que é a esposa dele, uma inglesa, porte alto, bonitona, a dona, senhora idosa. E tipo a dona Amélie Boudet, tipo da Amélie Boudet. Aí cabelo bem tratado e tal. Aí tempos depois, eu recebendo uma carta em casa, que a Hilda falou até comigo, então fui lá, me admitiram no Instituto de Câncer. Quer dizer, tudo bateu depois que eu passei a fazer as coisas. Eu estou falando de mim, vocês me desculpem, tá? Mas é isso. Em evangelização, eu nunca fiquei importando, tem que trocar de carro, tem que fazer isso, fazer aquilo. Os carros foram aparecendo na minha mão assim, ó. É merecimento? Se é merecimento, eu não sei. Eu fiz a minha parte. E estou fazendo, vou fazendo, vou deixando e não fico ansioso. Eu não fico ansioso, as coisas vêm chegando. E aí? Pergunto. É isso aí. Eu acho que eu entendo que é isso. Que o pessoal, deixa acontecer. Agora, fica de olho em cima dele, vê o que ele vai fazer. Espiar, estou sendo. Ah, sim, com certeza. Eu paro por aqui. É isso aí. Né? Acontece tanta coisa na vida da gente que às vezes nós nem notamos. Isso que é interessante. A gente nem presta atenção no que está acontecendo, né? A gente vai fazendo avaliação depois com o decorrer do tempo. Depois que a gente vai... Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então vamos para a pergunta e resposta, Elisa. São 3 parágrafos, né? Vamos lá. Pergunta 532. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Respondem os espíritos. De todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Que cai igualmente... Olha só o que está falando aqui. Amenizam-vos, porém, as dores. Não tira as dores. Dando-vos paciência e resignação. E através da paciência e da resignação, as coisas vão acontecer. O Jorge falou agora. Né? Quando nós conseguimos nos equilibrar, botar a mente em dia, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, quando a gente está com um problema, realmente, nós ficamos meio... A mente dá uma baralhada, isso é normal no nosso nível, né? Nos espíritos mais acima já tem mais tranquilidade para acontecer a coisa, assimilar e ter uma resposta, né? Como diz a Joana, né? O homem de ação não reage, age. É diferente, reagir e agir. Né? Joana de Anjos coloca isso bem claro para a gente. O homem de ação não reage, ele age. Nós temos que procurar chegar nesse tempo. Com a paciência e a resignação, né, a gente consegue. Eu não estou falando aqui na resposta que não, nós vamos aliviar, vai ficar tudo bem. Não, nada disso.
Nós vamos trabalhar, o problema é nosso. Nós o criamos. Não caiu do céu. Então nós vamos trabalhar isso, tá? Com mais tranquilidade, com mais aceitação e vamos embora, tá? Por isso que eles respondem, de todo não. Eles não podem derrogar nenhuma lei divina. Não podem. Eles podem ajudar dentro de um limite. Limite desse imposto por nossas necessidades de prova ou expiação. Alguém quer falar? Então vamos para o segundo parágrafo. Dá uma olhada no chat aí, eu falei assim, eu coloquei aí, ó, o Paulo reagia, depois passou a agir. Era isso, o Saulo reagia, o Paulo passou a agir, né? Isso aí. Ficar igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam. Olha só que coisa interessante. Elisa? Hum. Olha só, é principalmente por meio da vossa inteligência, não falou em sentimento. Falou do intelecto. Aí nós vamos voltar lá atrás no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não me lembro o capítulo, se é o 9, obediência e resignação. Onde cai a inteligência aí? Obediência ou resignação? Bem fácil, gente. A inteligência está na obediência. Né? Aquela parábola dos dois irmãos que o pai fala para um filho, vai lá para a vinha. Ah, tô indo, pai. E vai jogar bola, soltar pipa e não vai nada para a vinha. E chega para o rebelde, filho, vai lá para mim. Ah, não vou não. Chega no meio do caminho o rebelde. Puxa vida. Porque meu pai trabalha muito, dá duro lá. Não, hoje eu vou lá na minha trabalhar por ele. Olha só. Tá? Esse segundo filho, ele não usou o coração, ele usou a inteligência. Vou ajudar meu pai, vou trabalhar por ele. Né? Primeiro filho eu nem vou falar, não, que eu não mentiroso mesmo, né? Mas faz parte da parábola. Então, a inteligência nos foi dada, porque se eu sei que está errado, por que eu vou repetir? É uma coisa, né? É onde os espíritos falam sobre o negócio de atenuante e agravante. Quando a gente erra e não tem muita noção das coisas, nós temos um atenuante, né? Errou porque não sabia, não tinha certeza e tal. Mas quando a gente sabe, está lá um agravante. Se nós estamos aqui estudando Espiritismo, estamos aprendendo, né, tudo mastigadinho aqui, as informações são dadas de modo fácil de entender. Por que a gente erra de novo? Né? Essa teimosia nossa, rebeldia aí que não é mole, né? Então, aqui, bem claro, principalmente por meio da vossa inteligência. E os nossos sentimentos não vão reagir, não, gente. Não vão agir, não, vão reagir. Nós vamos rosnar, mostrar os dentes, arranhar. Aí estamos calmos, né? Estou falando que a gente está nervoso, não. Há várias situações, né, que a gente chama a doença, né, é recidiva. Desculpa. Eu falei, tem a questão né, do troco. Você sabe que o outro da caixa lá deu troco errado. Poxa. Mas se eu... Não fala em troco, não. Tem outro, e existem milhares de situações que a alma esclarecida, eu vou falar do esclarecido, esse que é o que está falando. Ele é dotado. Não importa se ele é espírita ou se não é espírita, que ele tenha discernimento. Tá? A criatura do bem. Né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade. Talvez ele não saiba nem o que é a caridade. E plenamente, real, como nós entendemos. Né? Mas ele tem isso. Determinadas situações, tem caráter. Aquele que tem caráter, óbvio, ele vai agir com as descrições coerentes, né? Não esqueça do teu xará, o seu Jorge, aquele que era artista plástico lá do Maria Vaz, muito louco, né?
Ele sempre falava, se o esperto soubesse como fazer o bem é bom, ele seria mais esperto ainda fazendo o bem. E é a grande realidade, ele falava. Tá? Ele, por inteligência, faria o bem. Verdade. Bom, vamos lá, Iris. Alguém quer falar? Consuelo e Nice estão muito caladas. Estou ouvindo, Vambora, Rafael. Estou ouvindo. Então, vambora, Pois Eu Iris. só prestando atenção e raciocinando tudo que está sendo colocado. E ligando os pontos, né? Esse negócio de ligar pontos não é mole, não. Se chama conexões. Viu, Nice? Estamos fazendo nossas conexões. Isso não é mole, mas faz bem. Faz muito bem. Vamos lá, Iris. Os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Sabei. Hein? Olha só, o esforço que a gente comentou aqui do atoleiro, né? Buscai e achareis. Ele não estava buscando sair do atoleiro? Achou que ajudasse. É isso? Batei e se vos abrirá. Quer dizer, aquela porta não era para ele. Tinha que passar por ela. Enquanto o outro parou para rezar. Não é que está errado parar para rezar, não. Só que nós já lemos na pergunta 661, né? Ou 662, né? Nem me lembro, mas é lá na frente um pouquinho. Sobre essa questão. Os atos valem mais que as palavras. Então nós temos que trabalhar mesmo. Arregaçar as mangas, né? E correr atrás mesmo. Né? Ninguém vai ser culpado de tentar fazer algo, trabalhar e depois não conseguir. Fala, Francisco. Nós temos o livre-arbítrio, certo? Então, se uma pessoa resolve se suicidar, o problema é dela. Né? Ela vai arcar com as consequências. Por que algumas pessoas não conseguem terminar o suicídio e outras sim? E essas que terminam o suicídio, elas pagam por esse suicídio? Por que não é evitado com também, já que é uma coisa errada? E já que você tem o livre-arbítrio. Nós já lemos um caso aqui no Mundo Maior de uma mulher que tentou suicídio, a Antonina não conseguiu, né? Já lemos o caso daquela menina que provocou o aborto, no fundo foi um suicídio também. Então é muito extenso esse assunto, tá? É muito extenso, porque a espiritualidade ajudou a Antonina e ela saiu fora da ideia. A outra não quis auxílio de ninguém da mãe. Acabou acontecendo. Agora esse negócio também que todo mundo fala, suicidou e tal. Há muitas formas também, muitas coisas que levam a pessoa ao suicídio. Essa matemática nós não entendemos. Essa matemática é lá do outro lado. Tá? Que não sofre sim, porque está cheio ainda de fluido vital, tem que gastar aquilo e tal. Mas, às vezes, se recupera mais rápido. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Isso é um estudo, né, que tem um livrinho da FEB falando o que diz os espíritos sobre os abortos. Você vê, virou um livro da FEB. É muito assunto isso aí, tá? Aí não dá para a gente falar sobre isso, que é muito assunto mesmo, né? Tem muitas coisas aí. Fala já. É rapidinho. O gênero é realmente muito vasto, essa questão. Lembrando de uma situação agora que aconteceu, um garoto de 12 anos do centro, lá do Rita de Cáceres, né? Conhecida de alguém lá, o garoto foi à tarde, de ontem, vai para 24 horas. O garoto suicidou, de que forma, não sei. Aí, lendo o livro Libertação e lendo outros livros, eu não me lembro qual, lá no Libertação, a dona Margarida ela tinha várias formas ovoides que a mantinham numa situação bem difícil. E no suicida também, o inimigo, eu vou usar essa expressão, tá? Para a gente entender, o chamado espírito perseguidor. Alguns deles que conhecem a técnica
porque o instrutor Gubbio, ele diz o seguinte, que há espíritos maus e aqueles outros mais maus do que o mal que está acima deles, que induzem. Por exemplo, tinha o Saldanha, o Leôncio e tinha um outro lá. Os dois foram... O Saldanha foi humilde, pediu socorro através do trabalho do Gubbio, e o Leôncio também. Mas o outro, esse estava bem hipnotizado. Então, algumas das criaturas aí que cometem suicídio, eles têm um passado, tá? Talvez eivado de alguma cumplicidade nesse sentido. E as entidades ainda ligadas a ele, eu vou usar novamente a expressão, as formas ovoides atuando nas regiões, aí a criatura começa a ouvir, induzindo a criatura. Se a criatura for frágil, ela deixa se levar. Eu não sei se eu respondi a resposta, porque o meu alvo não foi responder, porque eu são várias interpretações. É mais ou menos os tipos e o gênero dessas situações, porque o Memória Suicida, não. No livro Céu e Inferno tem as questões do suicida, e o Kardec aborda ali, né, fazendo as colocações de vários espíritos com os relatos que os levaram a essas situações. Lá ele não cita as formas ovoides, isso daí vem através do Chico, né, dos instrutores. Mas fica nítido e claramente que muitas pessoas que deixaram se arrastar por vozes, né, que eles escutavam e fragilizados e caíram. E outros, a doutrina espírita, que não, né, os espíritos atuaram, um chegou na ponte, botou a mão, o livro espírita caiu no pé dele, né, se eu não me engano, ele pegou lá e abriu na página exata e não pulou lá na ponte lá que ele queria pular para suicidar. E depois ele encadernou até o livro e mandou para o Kardec agradecendo. Se eu não me engano, uma coisa assim. É um assunto muito longo mesmo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa pergunta. A nossa resposta, né, Liz? Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece ser. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Nós vivemos muito aqui e agora, né? Mesmo quando acontece a coisa boa no futuro, nem sempre nós, né, travamos isso. A gente está muito preocupado com aqui e agora. Né? E há toda uma vivência aí, todo um plano em torno de nós que nós não temos conhecimento. Né? E, de uma certa forma, é bom viver o aqui e agora realmente. Não é à toa que nós temos esquecimento de outras vidas, né? Quando nós encarnamos, esquecemos. Já é um motivo da gente realmente não se ligar no que está atrás, para não sofrer de novo. Né? Muitos de nós não aguentaria realmente saber, né, o que nós somos, daqueles que convivem conosco, que estão conosco. Aí nós só tentamos aquilo que passa hoje. Né? E nem sempre pensamos também no amanhã, não. Tá? Estamos muito presos ao hoje. Né? Do passado nós temos esquecimento, no futuro nós estamos tão presos hoje que esquecemos que no futuro há coisas que vão nos beneficiar. E também não sabemos também, né? Então o mal, que às vezes parece ser um mal, não é um mal. Tá? É uma lição. Tá? É uma necessidade que vai nos trazer justamente o aprendizado. Bom, a pergunta 552 acabou. Se alguém quer comentar mais alguma coisa dela? Eu botei uma paginazinha aí no Miramês, que o Miramês explica muito bem essa pergunta, de uma forma bem tranquila. Há tempo ainda, né, Lívia? Falta 10 minutos, 11 minutos. Tá. Então dá. Eu botei no celular, tá? Hoje à tarde. Hoje à noite, nem sei a hora que eu botei. Isso aqui eu botei bastante tempo atrás, tá? É do livro Filosofia Espírita, Espírita Miramês, volume é o 11,
questão 532, comentada. Ele chama de afastamento dos males. De certo modo, os protetores espirituais afastam das pessoas certos males que as fazem sofrer. Mas tudo depende da própria pessoa, se arrepende sinceramente de ter se desviado da lei. Os guias espirituais alegram-se quando o seu protegido se esforça para melhorar, quando estuda, mas não fica somente nos estudos e procura praticar o que aprendeu nas lições. Esse aprendiz tem sempre visível em seu caminho o seu anjo guardião a lhe dizer, no silêncio que a consciência registra: estou aqui, a paz seja convosco. O homem deve compreender que quase tudo depende dele mesmo, da melhoria que se processa no seu mundo interior. Então, veja bem, a gente está ligado no mundo exterior, né? A prosperidade para a gente está lá fora. A melhoria cá dentro. É onde nós vamos alcançar. Olha, nós estamos lendo no livro, né, o Paulo Estevam. O Saulo já balançou várias vezes no livro. O processo de mudança dele já mostrou, o Emmanuel já mostrou já umas 3 ou 4 vezes. Está vindo de dentro para fora. Tá? O que o Estevão e a Abigail, tá? O tratamento que eles deram ao Saulo, né, foi eficaz. Né? O rapazinho está assim, toda hora ele dá uma balançada. Toda hora que ele lembra de algo, ele... Né? Por quê? Vem uma melhoria dele de dentro para fora, não é nada exterior. Ele estava vivendo o exterior, futuro rabino, cheio de posses, né? Tal. E ele larga tudo isso. Larga o poder, larga o dinheiro, larga tudo isso. Ou seja, ele entendeu a mensagem cristã, né? Então, tudo depende de nós mesmos. Qualquer um de nós pode ter sua entrada de Damasco. A gente escuta isso muito na doutrina espírita, né? A entrada da porta de Damasco, né? Onde houve aparentemente a transformação do Saulo, né? Então, nós podemos ter, mas depende desse trabalho. Justamente onde a gente pensa que é o mal, começa a trabalhar isso tudo. Muito trabalho mesmo. Não é pouco, não. Alguém quer falar? Vamos embora. Vamos. Há males que se transformam em bem, como certos infortúnios e enfermidades prolongadas. Se Deus permite que sofras, é com o objetivo de elevação espiritual. Todavia, mesmo esses males, como o mundo os chama, podem ser atenuados ou banidos dos teus caminhos, dependendo do modo como recebes a dor e das mudanças processadas no teu coração. Quer dizer, o modo que nós recebemos é que vai mudar tudo. Não significa que a dor vai passar. O modo que nós recebemos vai, de forma que pode ser atenuados ou banidos. Eu me lembrei agora do Jerônimo Mendonça, né? Não sei se lembra dele, né? Uhum. Ele é o gigante deitado, né? Sei que teve um papo lá que estava todo mundo falando, acho que foi assim, acho que o papo entrou nesse papo até do material. Se eu ganhasse na loteria, se eu fizesse aquilo, ficava numa animação, cada um, eu faria isso, eu faria aquilo. Aí depois de muito tempo olharam para ele, e você, Jerônimo? Não, se Deus me desse fazer um pedido, o que é que você queria? Né? Um ganhar na loteria, outra isso, uma casa nova e tal. Hein? Aí no final dele, e você, Gerando, o que é que você ia pedir? Somente para mudar a minha posição. Quer dizer, ele acostumou a conviver com um saco de cimento em cima do peito, né, por causa da dor no coração, né, a angina, para lá e para cá, e o tempo todo deitado numa maca. E alcançou ele essa doença, ele era um rapaz sadio, aos 19 anos, quer dizer, na flor da idade, né, o negócio veio pesado mesmo. Ele parou para lamentar? Não. A história dele é muito linda, Jerônimo Mendonça. Né?
Uma vez ele estava lá, ele montou um esquema na cidadezinha dele, que eu esqueci o nome, em Minas, né? De reformar uma escola. E saiu na rádio local, pedindo ajuda, pedindo aqui, pedindo aqui. Ficou a semana toda naquela gincana, né, que ele chamou, né? Aí foi todo mundo ajudar no sábado lá, mão de obra e tal, né? Todo mundo voluntário. Aí daqui a pouco, deu meio-dia, 1 hora, chega uma velhinha. Meu filho, eu não tenho como ajudar com dinheiro, mas eu trouxe uns ovos cozidos aqui para você comer, que você deve estar com fome. Né? Aí ele falou que se lembrou na hora do óvulo da viúva, né? Então, é uma alegria para ele, foi aquilo, né? Ele falou que foi uma coisa muito gratificante. Quer dizer, é um grande exemplo para nós. É um grande exemplo mesmo para nós. Né? Ser iluminado. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos embora. Também podes usar a inteligência para amenizar ou curar teus males físicos. Deus te dotou dela para o teu bem-estar e para que ela possa acompanhar igualmente a evolução moral das criaturas. Afastar o mal sem que esse mal entregue à criatura a mensagem de Deus não está nas cogitações dos benfeitores espirituais. Os males que estão nos decretos da providência são mais difíceis de serem retirados, pois são produzidos por faltas graves no passado. No entanto, mesmo esses, a misericórdia divina pode abençoá-los e transformá-los em paz, dependendo da boa vontade do sofredor. A doutrina dos Espíritos veio socorrer a todas as criaturas da Terra, mostrando-lhes os caminhos que deverão seguir na amplitude que a paz possa oferecer. Está bem completo sempre. Né? Nem tenho o que comentar nisso aí. Né? Não está nas cogitações dos benfeitores espirituais. Não mexe naquilo. Aquilo que nós temos que passar é nosso. Que prêmio que nós conseguimos para nós, né? Vamos lá. O mal será afastado da humanidade quando ela entender a mensagem de Jesus e passar a vivê-la. Não precisas, por enquanto, querer conhecer tanta coisa, tantas filosofias espirituais. Comece em primeiro lugar a educar os teus impulsos, as tuas paixões inferiores, que o campo será propício para todos os conhecimentos, por haver paz de consciência. Me lembrou agora do Zé Roberto, né? Quando ele brinca com aquele negócio da sogra, né? Começa em primeiro lugar a educar teus impulsos, né? Quem não entende acha que aquilo é verdade, né? Mas eu estou falando do Zé Roberto brincando, mas é uma grande verdade, né? A gente tem que controlar realmente. Nós já temos até uma mania muito feia. A gente olha para uma pessoa, nem conhecendo a pessoa nem abriu a boca perto da gente. Tá? Eu estou falando até por mim, tá? De repente vocês estão num nível mais alto que o meu, não acontece isso. A gente já faz um pequeno julgamento ali. Já faz um... Aí depois a pessoa vem, de repente, começa a conversar com nós, nós vamos ver que a pessoa é algo totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. Isso já aconteceu comigo várias vezes, tá? Várias vezes. Por quê? O meu impulso inferior me leva a isso. Aí eu posso usar a palavra uma proteção. Não é proteção. Duvido que o Chico fizesse isso. Não, o Divaldo e o Raul não tem esse negócio dessa proteção. Realmente é inferioridade. Impulso bem, né? Terceiro andar, né? Cheio de leão, cobra, jacaré, tudo doido para trabalhar ainda estão bem ativos ainda. Eu acho que é um impulso bem imprudente da nossa parte olhar uma pessoa e já dizer ela é assim, ela tem cara disso, tem cara daquilo. Até parece que a gente já vem na cara escrito quem a gente é, né? Só quem convive com a gente é que sabe quem a gente é de verdade. É bom perguntar isso se convive com a gente também o que a gente é. Não é bom. Mas, Afrânio, isso é um instinto de defesa, né? Também você não pode viver a abrir o braço para todo mundo hoje em dia, né? Você não pode ser assim. Você tem que manter, você tem que olhar, você tem que analisar, né? Você não,
É a mesma coisa. É uma pessoa, uma velhinha andando na rua, você pega, chega uma pessoa perto, deixa que eu ajudo, eu levo a bolsa para dentro da sua casa. Espera aí, né? A gente tem que ter cuidado. Não é assim. Né? Tem pessoas que são enganadas na rua, né? Que a pessoa chega, fala bom dia, não sei quem, encosta em você, pega o celular e vai embora. E você nem vê. Eu acho que a gente está vivendo num mundo, talvez não porque Chico era Chico também, mas na época de Chico não era assim. Mas hoje em dia você tem que se precaver, né? Se precaver quando atende o telefone, quando você fala, né? Quando você digita alguma coisa, quando tem alguém atrás de você no caixa do banco que você está fazendo depósito, né? Quando um senhor, às vezes, pede ajuda, que vem com essa de que não, todo mundo é gente boa, não vamos ser assim, acontece, perde cartão, perde conta, perde tudo, perde dinheiro de uma vida, porque achou que não, todo mundo é bonzinho. Eu acho que também, hoje em dia, tem uma coisa de instintos de defesa aí que a gente não pode perder, não. Não pode perder, não, que dependendo de onde você esteja, eu já vi casos, de gente que a pessoa chegou e falou assim, essa carteira aqui é sua? Aí pegou, foi entregar no mercado, o cara estava saindo de carro, a janela estava aberta, enquanto ele estava perguntando se a carteira era dele, tudo, alguma coisa, o outro meteu a mão por coisa, pegou o celular e foi embora. E a pessoa nem viu. Também não é assim não, né, Frane? A gente tem que ver que a gente não está vivendo... Eu vou só te falar uma coisa. O acaso não existe. Tá? Frane, mas tudo bem, não existe. Mas também, então, né, se você ficar então na frente de uma rodovia e achar que não vai te afetar, se um caminhão não vai passar porque você tem fé em Deus, também não é assim, né? Não é você assim, tem concordo contigo. Você tem que veja ter, bem, o sentido, você está vivendo esse mundo, você tem que ser assim. Aqui não é esse sentido, Consuelo. O sentido que eu falei aqui é daquela questão da gente fazer o pré-julgamento. É o nome que eu não usei essa palavra, agora me veio aqui. Pré-julgamento. Eu não sei quem é a pessoa que está ali, eu já começo a julgá-la. Né? Tudo bem, eu estou achando que é um ladrão, devo me defender. Mas não fazer o pré-julgamento. É muito de nós isso aí. E às vezes não, uma pessoa boa. Pessoa boa. Tá em cima da hora, por isso que eu não vou contar um caso que aconteceu comigo um dia desse. Não vou contar, que não é longo, mas se ele quisesse me assaltar, fazer qualquer coisa comigo, eu tinha feito, um cara com a arma na mão, do meu lado. Eu olhei aqui e falei, rapaz, vem cá, guarda essa arma que tem um carro da polícia. Ele ainda deu um alô a ele. Tu vai encarar 4 caras ali? Guarda isso, rapaz, te protege. Aí, eu aconselhando bandido. No momento algum pensei que ele fosse me assaltar, vi ele com a arma na mão, pensei, o que esse cara quer? E ela pegou a informação, é mole? Bom, mas vamos lá, vamos acabar a folhinha que falta coisa, já passou o tempo ali. Vamos ler rapidinho esse restinho para a gente acabar. O mundo espiritual investe nos homens de boa vontade, avaliza-os nos grandes empenhos e os acompanha com todo fervor. Porque esses homens não agradecem pelo esforço em direção ao aprimoramento, acertando acertando as atitudes nos conceitos que o amor nos propõe. Afastar o mal, se ainda geramos mal, não está de acordo com a lei de justiça. Iluminemo-nos por dentro, que o amor se manifestará por fora, como claridade benfeitora. Modifica-te inteiramente, que o mundo exterior se harmonizará. Fica sabendo que de ti depende do teu bem-estar, porque Deus já te deu todos os recursos para a melhora, para a tua felicidade. Não sejas obstinado no mal, que ele somente gera sofrimentos. Todo sofrimento no mundo
É por causa da ignorância da humanidade, e o cerco está se fechando em relação ao entendimento. As dores vão aumentar cada vez mais, de maneira a te levar ao conhecimento e à prática do amor. Se queres que os espíritos guias afastem de ti os males, começa a afastar de ti mesmo os princípios que geram esse mal, que bem sabeis quais são. Bom, do Milanês, né? E acabou-se, né? Até a próxima quarta, na pergunta 833. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero, Nice. Fala, dona. Sobre esse negócio aí da gente olhar para as pessoas e ficar imaginando coisas, né? Eu fico até com vergonha, porque isso acontece muito comigo, mas ao mesmo tempo eu fico me repreendendo e tentando mudar minhas condições de pensar mal das pessoas. E quanto a esses negócios de assalto, essas coisas todas, isso também vai muito dos nossos pensamentos, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente está vibrando e o que nós estamos pensando. Eu acho que se a gente ficar pensando o tempo todo, eu não vou por ali, nem que eu vou ser assaltada, eu não vou por ali. Lógico que tem lugares que está muito ativo, muito em alta em assalto, então a gente deve evitar alguns lugares. Mas se a gente for ficar pensando toda vez que a gente sair de casa, vai acontecer alguma coisa, a gente ficar vibrando só isso, realmente acontece, porque a gente está chamando essas coisas para nós, né? Esses males para nós. Então, eu acho que a gente tem que antes de sair de casa, fazer uma prece, pedir a Deus proteção, aos nossos guias proteção, nossos mentores, e ir embora na fé, né? E tentar ao máximo nos conectar com o bem maior, com a paz, né? Com a luz, com Deus, para nada de mal nos acontecer. Porque às vezes a gente faz um mau juízo de pessoas que não tem. Do mesmo modo que eu estou fazendo mau juízo dela, ela está com medo de mim também. Entendeu? Então, às vezes. Baixinha aí, poderosa. Já aconteceu dentro do ônibus, eu ver dois garotos pivetes que estava todo mundo já vendo que aquilo ali, eles estavam querendo assaltar o ônibus. Então, eu fiz preces, né? E o garoto dormiu. Dormiu aí, depois passou um tempão perto de eu soltar. Eu soltei o garoto dormindo. Quando eu saí do ônibus, o garoto acordou, ficou olhando para um lado para o outro, sem entender nada. Então, eu acho que nós chamamos o mal para a gente. Nós temos que ser mais vigilantes com nossos pensamentos e qual o juízo que a gente faz das pessoas. Porque do mesmo jeito que nós fazemos das pessoas, as pessoas fazem da gente, né? Todo mundo anda na rua com medo, né? O meu pensamento é esse. Todo mundo tem um pouco de medo realmente, né? Mas nós não podemos viver isso. Não podemos, se a gente sai de casa. Eu trabalho